2025. Doe o quanto Deus colocar no seu coração e espalhe amor onde há necessidade. Faça sua doação pelo Pix. Doe@biblicavida.com.br. Natal Solidário 2025. Porque o verdadeiro sentido do Natal é amar. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Quando o assunto é confiança e qualidade, você precisa de uma empresa que entende do assunto. Grupo Acorde, com mais de 25 anos de história, presente em mais de 50 municípios do estado de São Paulo. Segurança armada e desarmada, segurança integrada para eventos, bombeiros civis, controle de portaria, limpeza e conservação, equipes treinadas, ambientes protegidos, espaços limpos e organizados, profissionais preparados para atender você com excelência. Acorde.com.br. Telefone 12-99771-1057. Grupo Acorde, cuidando do que é importante para você. Vida, tudo, Vida, tudo de bom. Zion Óticas. Realce a sua melhor versão e sinta-se mais confiante. O som que é tudo de bom. Vida! Você sabia que o ouvinte da vida é o ouvinte mais fiel do rádio? Que tal apresentar a sua empresa para esse público fiel? Anuncie na Vida. 12-99665-2277. a vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Quero deixar aqui o meu abraço apertado, caloroso, ao meu amigo pastor Cláudio Apolinário e toda a família Apolinário, dizer que nós somos gratos a Deus por termos essa porta aberta. Se não fora o Senhor, com certeza nós não estaríamos aqui. Então nós queremos agradecer à família Apolinário, quero agradecer também ao pastor Ignaldo Hélio pelo apoio e pela oportunidade que nós temos aqui de fazer esse programa. Quero também deixar um abraço para todos os nossos irmãos ali de São José dos Campos, também ali da cidade de Taubaté, região ali do Vale do Paraíba, todos que estão nos escutando agora no 96.5 e também aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube. Então eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, deixar aqui a minha saudação contigo. Hoje vamos dar continuidade a um tema que eu tenho falado que não é muito popular. É um tema confrontador, conflitador e com certeza mexe com o nosso interior, que é o reino de Deus. Se você não assistiu às 2 últimas aulas que eu falei sobre o reino de Deus, no nosso canal no YouTube, Teológica Vida, nós temos essas 2 aulas. Ela é uma aula contra a cultura secular e contra a cultura também, parte da cultura evangélica. Então vale a pena você ouvir, você analisar e você considerar a respeito do que nós temos falado ali. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o Natal e o reino de Deus. Então, vou aproveitar que eu estou falando sobre o reino de Deus e vou falar sobre a singularidade do Natal para a inauguração desse reino. Mas eu quero realmente reafirmar, vá lá no YouTube, Vida Teológica, e você digita lá, o reino de Deus. Tenho 2 aulas ali maravilhosas falando sobre esse tema. Então eu queria que você, que de repente assistir, mandasse uma mensagem, fizesse um comentário e compartilhasse. Então, antes de nós começarmos aqui a aula de hoje, eu queria ter uma palavra contigo de oração.
Se você puder aí na sua casa ou aonde você estiver e com segurança orar comigo, vamos falar com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes ceder às tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, eu te peço que aonde chegar o som da minha voz, chegue também a tua paz, a tua vida e a tua verdade. Que o Senhor unja, Pai, as palavras que saírem dos meus lábios como palavras do Senhor, porque são baseadas nas tuas palavras e nas tuas verdades. Pai, que o Senhor acalme o coração daquele que está vivendo uma tempestade interior, que o Senhor acolha aqueles que estão vivendo, Senhor Deus, dias de aflição e dificuldade, que o Senhor, ó Deus, traga cura para aqueles que estão buscando saúde e que o Senhor reavive a fé daqueles, Senhor Deus, que se sente sem esperança. Espírito Santo de Deus, que através desse microfone o Senhor use-me como instrumento, Senhor Deus, para promulgar o teu reino, o teu evangelho, a tua palavra, e que o Senhor abençoe todos que estão nos ouvindo. É a minha oração e a oração que eu faço conjuntamente com o seu Espírito nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvamos o nome do Senhor Jesus. Quero falar um pouco com vocês sobre o Natal e o reino de Deus. Mas também, você que está no YouTube, pode me mandar mensagem ali. Você pode mandar ali no YouTube uma mensagem e também pode fazer perguntas. Se você tiver que fazer uma pergunta ali pelo canal do YouTube, eu consigo responder depois do intervalo. E você também que está no YouTube, compartilhe esse link para que a gente possa ter uma audiência maior no YouTube, assim como nós temos no rádio, tá bom? Essa nossa comunidade no YouTube ainda é muito pequena, se comparar, né, a 50 mil pessoas que nós temos por minuto aqui no rádio. Então, eu quero que essa comunidade do YouTube também cresça no desejo de aprender a palavra do Senhor. Então, vai lá no YouTube e vá divulgando a palavra do Senhor, ok? Então, vamos falar aqui sobre o Natal e o reino de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui de uma introdução. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O Natal e o reino de Deus. Há um mistério que percorre as ruas silenciosas de Belém. Um segredo envolto em panos, repousando numa manjedoura. O mundo não percebeu. Os palácios não ouviram. Os reis não foram avisados. Mas naquela noite, o reino de Deus começou a respirar entre nós. A palavra diz, em Mateus 4,16, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O Natal é o amanhecer dessa luz. É Deus cruzando o abismo entre o céu e a terra. É o Altíssimo caminhando na direção dos de longe. É a distância se curvando diante da graça. Porque o reino não começou quando nós procuramos a Deus. O reino começou quando Deus nos procurou. Como está escrito em Lucas 10,19. Porque o Filho do Homem veio. E ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. O Natal é essa busca, é essa aproximação. É o céu dizendo à terra, eu venho até você. Jesus não nasceu num berço de ouro, mas numa manjedoura, para que nenhum coração dissesse, ele está longe demais de mim.
E a Escritura declara em João 1,14: e o Verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. O reino de Deus chegou, não com espadas, mas com lágrimas, não com coroas de metal, mas com o silêncio doce de um lindo bebê, não com força humana, mas com a humildade do próprio Deus. Por isso, Jesus disse em João 18,36: o meu reino não é deste mundo. O reino não opera como os reinos humanos. Nos reinos humanos, o homem sobe. No reino de Deus, Deus desce. Aleluia! Louvado seja Deus. Nos reinos humanos, o homem domina. No reino de Deus, Deus serve. Nos reinos humanos, reina o orgulho. No reino de Deus, reina o Cordeiro. E este reino aproxima. Ele reduz distâncias, desfaz muros, alcança corações. É o reino que chegou até vós, como declarou Jesus em Lucas 11:20. Não está longe, não está inacessível, ele está entre nós. Ele é a porta e ele está chamando. Como está escrito em Isaías 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ah, o Príncipe da Paz. Ele veio ao mundo ferido, dividido, cansado e cheio de guerras. E talvez você que me ouve agora também esteja assim, cansado, dividido por dentro, ferido por lutas que ninguém vê. Mas o Natal é a lembrança viva de que Deus não deixou você sozinho. Porque está escrito no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém, aleluia. Até aqui, meus irmãos, queria meditar um pouco com você nesse texto que acabei de ler, nesse texto que acabei de compartilhar, que é de minha autoria. Quando nós vemos o nascimento de Cristo ali em Belém, numa manjedoura, nós vemos como Deus se ocultou dos sábios, orgulhosos e poderosos da terra e se revelou aos humildes. Todos, praticamente todos, aguardavam a chegada do Messias. Quando você estuda a história de Israel, nós vemos que aquele era o período de mais opressão que talvez Israel viveu desde ali do tempo da Babilônia. Israel estava sob o jugo dos romanos. Israel, como nação, tinha sua vontade subjugada a Roma. Economicamente, Israel estava empobrecido devido aos altos impostos que a população tinha que pagar a Roma. Religiosamente, nós víamos o sacerdócio corrompido. Aquilo que era uma função antes espiritual e religiosa tinha se tornado uma mercadoria de poder político. Então havia na população empobrecida
Havia na população que se lembrava, né, dos tempos de Davi, havia na população enfraquecida na sua espiritualidade um anseio da chegada do Messias. Então, o povo, os líderes religiosos, também eles ansiavam para que chegasse o líder messiânico, o líder, né, que sentaria na casa de Davi, o líder que sentaria no trono de Davi e que restauraria a soberania da nação. Mas eles esperavam um reino terrestre. Esperavam que o Messias provavelmente nasceria em um berço esplêndido. Esperariam um Messias, talvez, que seguisse o clã religioso dos saduceus, dos fariseus, ou de algum partido religioso da época de Cristo. Mas eles falharam miseravelmente em reconhecer que ele não viria com a aparência exterior, que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Messias, não nasceria na suntuosa Jerusalém, cercado das honrarias humanas, nem viria para se assentar num trono humano, nem se cercaria de religiosos que se interessavam mais por si do que na doutrina e na palavra de Deus, nem teria um exército humano que entraria num combate contra Roma, mas que o reino de Deus seria governado por um menino, um simples menino que nasceria em Belém, não nas casas, não nas hospedarias, porque não havia lugar para ele. A maioria não percebeu que diante deles estava o menino Deus, o Deus que se fazia carne, o Deus que veio reinar, mas veio reinar fazendo o seu tabernáculo entre nós, não acima de nós, sendo como nós. Por que Jesus se fez pobre? Por que Jesus se fez humilde? Por que Jesus conviveu nas terras da Galileia e não no clã de Jerusalém? Porque Jesus veio encurtar distâncias. Porque Jesus veio se aproximar de nós. Se você contar, a grande maioria da população mundial não é rica, não é de classe média, mas a grande maioria da população, ela é simples, ela é humilde, ela é desprovida dos recursos materiais. Nós muitas vezes queremos tirar como base a nossa própria condição social. E Jesus, ele se fez como nós, e ele foi com a maioria de nós, se fez pobre, viveu numa família humilde, teve uma profissão daquelas que eram consideradas na época subalternas, porque ele se identificou verdadeiramente conosco. Ele comeu a comida que nós comemos. Ele participou das realidades que a grande maioria dos homens participam. Ele participou e celebrou as nossas dores, as nossas aflições, vivendo elas de fato. Então, meus queridos, por isso que a gente vê que os reis falharam em reconhecer Jesus. A maioria dos ricos também falharam em reconhecer Jesus. Não havia lugar nas casas apaineladas, nas ceias fartas, para que o Messias pudesse nascer, para que o Messias pudesse reinar. Mas Jesus veio encurtar essas distâncias. Jesus veio mostrar para nós que Deus não está distante. E Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Não é Deus, o Natal não é Deus, não é o homem buscando a Deus, mas é Deus vindo buscar o homem. É Deus se fazendo homem e armando o seu tabernáculo entre nós. Então, o Jesus veio para falar de um reino que não é deste mundo. Como eu disse no texto, nos reinos humanos, o homem domina. No reino de Deus,
aquele que tem autoridade, aquele que domina, é o que serve. O próprio Senhor Jesus falou assim: olha, aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de todos. A pirâmide do reino de Deus, ela é invertida, ela é de ponta cabeça. A hierarquia é de ponta cabeça. Aquele que tem mais autoridade, aquele que tem mais poder, deve ser o que mais serve. Assim deveriam ser os governantes da terra. Assim deveriam ser aqueles que têm mais poder econômico. Assim deveriam ser aqueles que têm mais iminência neste mundo. Deveriam usar todo o seu poder, toda a sua influência, todos os seus recursos para servir os menos favorecidos. Mas não é assim neste mundo. Neste mundo, quem tem mais se cerca de certezas de que as pessoas tenham cada vez menos e eles continuem tendo cada vez mais. Criam sistemas, criam políticas, criam artefatos para que possam se perpetuar no poder, se perpetuar na influência, possam aumentar as suas posses, enquanto a base da pirâmide serve a esses interesses. O mundo sempre funcionou dessa forma, mas não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é Deus se rebaixando, é Deus descendo do alto e sublime trono e se tornando como um de nós. Porque Jesus se tornou homem, à semelhança de nós. Como homem ele foi servo, e como servo ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. No reino dos homens reina o orgulho. Como nós vivemos um tempo onde as pessoas estão autocentradas em si mesmas. Não sei se vocês percebem isso, meus irmãos, mas depois da pandemia parece que isso piorou. A generosidade ela tem caído assim, em índices vertiginosos. Eu presido uma ONG, a ONG Irmãos que Abençoa aqui em São Caetano, que cuida de pessoas em vulnerabilidade social. E a gente tem visto que ano após ano, a generosidade, que era muito presente nessas épocas de dezembro, ela tem caído vertiginosamente. Até mesmo os voluntários que geralmente participavam de causas humanitárias nessa época têm centrado somente nas suas realidades, nas suas ceias, nas suas casas, nos seus censos, e não tem tido lugar não para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, né? Daquele que tem fome, daquele que tem sede, daquele que é estrangeiro, daquele que está preso. Nós, tristemente, muitas vezes temos que cancelar compromissos de ação social porque nós não temos voluntários para poder servir nos presídios, não temos voluntários para servir nas ações de rua. Então, essa é uma realidade que tem crescido, né? O homem está cada vez mais centrado em si mesmo. O homem tem feito cada vez mais culto a si mesmo, tem buscado fazer o seu nome, a sua imagem grandiosa. Mas o reino de Deus não é assim. No reino de Deus não reina o orgulho. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. No reino de Deus reina a humildade. A humildade. Aquele que era e que abriu mão do que era para estar entre nós. Aquele que não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Esse é o reino de Deus. Não é o reino das coroas, mas é o reino da toalha. É o reino de aquele que serve, é o maior. Quem reina nesse reino é o Cordeiro. Quem tem o livro da história, que é capaz de desatar os selos da história, não é aquele que usa um cetro apenas, mas é o Cordeiro de Deus, que se entregou, que por amor de mim, por amor de você, foi como ovelha muda ao matadouro e se entregou, morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida. Esse é o Cordeiro que está reinando. Lá em Apocalipse capítulo 5, diz que quem tem o livro nas mãos e é digno de desatar os selos é o Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para um breve intervalo, um breve intervalinho,
e daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Nós vamos voltar aqui falando sobre esse tema. Se você tem uma pergunta, se você tem alguma questão, pode mandar ali no nosso chat do YouTube e nós teremos a alegria em responder. Não saia daí, nós já voltamos daqui a alguns minutinhos, nós voltaremos aqui falando sobre o Reino de Deus. Até breve. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. Vida Teológica. Atenção, você que busca qualidade, estilo e conforto em cada peça para o seu evento ou uniforme da sua empresa. A espera acabou. Conheça a Grife Inove Confecção e Estamparia. Sua nova referência em camisetas e uniformes de alta qualidade. Combinando design moderno e tecidos premium com estilo e sofisticação. Fabricando uniformes com a melhor qualidade e com o melhor preço há mais de 30 anos. Seja para a sua equipe ou para o evento da sua igreja. Na Grife Inove você encontra uma variedade de opções personalizadas para destacar a identidade da sua marca. Não perca tempo e faça já seu orçamento. Ligue agora 12 99749 6932 ou acesse o nosso site www.naomorrasemjesus.com.br e descubra o que é vestir a excelência. Grife Inove, onde cada costura é um detalhe de elegância. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Ano novo, óculos novo, é na Zion Óticas. A promoção foi prorrogada. Todas as armações com descontos de 10 a 50%. E as lentes Varilux com até 50% de desconto. Além de atendimento de ponta com excelência e cuidado que você merece. E não para por aí. Ouvintes da Rádio Vida têm um desconto exclusivo. Corra para Zion Óticas em Jacareí, Avenida Siqueira Campos, número 58. Ou na Avenida Coronel Carlos Porto, número 85, Centro. E em São José dos Campos, Avenida Salmão, número 75, Jardim Aquários. Zion Óticas, cuidando da sua visão. Vida FM. Vida. Farmaconde, família, cuida de família. Instagram da Vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento. Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio. E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia. Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor. Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Som! 1, 2, teste! Dudu, acho que nós já estamos ao vivo. Tá bom. Atenção, ouvintes! Olha nos meus olhos! Para, Dudu! Tá bom. Atenção, ouvintes! Interrompemos a programação para avisar que... Todo sábado às 10 da manhã tem Bíblica Kids. Chama todos seus amiguinhos e vem com a gente. Rádio Vida. A vida voltou com Vida Teológica. E já estamos de volta aqui com o programa Vida Teológica, falando hoje sobre o Reino de Deus. Para contar a nossa audiência rotativa do rádio, eu quero desejar a paz do Senhor para você que está chegando agora. Você que está chegando agora, está nos ouvindo agora. Estamos falando sobre um tema apaixonante. Pena que quem está falando não é tão apaixonante, mas a mensagem é maravilhosa, meus irmãos. A mensagem do Reino de Deus, ela é poderosa. Queria ter voz de anjo, voz de locutor, voz eloquente, para poder falar sobre essa mensagem tão gloriosa e que ela atingisse o maior número de pessoas e tocasse os corações, porque o Reino de Deus é a nossa verdadeira esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver quem está aqui no nosso chat, no YouTube, vamos ver? Vamos lá. Está conosco aqui o meu amigo, meu irmão, servo do Senhor, irmão Reginaldo. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Está conosco também a Márcia Dourado. Boa tarde, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Minha querida irmã Cuca.
Paz do Senhor Jesus. Boa tarde, irmão Paulo Alves. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Está conosco também o meu irmão Josival Ribeiro. Paz do Senhor Jesus. A irmã Ruca diz assim: Emanuel, Deus como um de nós. Que lindo, que lindo, que lindo. Irmãos, e tem especialmente com os irmãos perseguidos. Esse fenômeno da falta de misericórdia, socorro aos menos abastados, tem a ver com Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você sabe que a tradução da ARC, irmão Josival Ribeiro, ela traduzia assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, nós vemos que os tempos que antecedem a volta de Cristo serão tempos de um inverno espiritual e um inverno também no amor ao próximo. E eu acredito que quanto mais nós nos aproximamos do dia que Cristo virá, nós viveremos esse esfriamento. É muito triste. Eu sou presidente aqui de uma instituição aqui na cidade de São Caetano, a ONG Irmãos que Abençoam, e nós fazemos parte aqui do conselho das entidades sociais, e quando nós olhamos para aqueles que presidem as entidades sociais, filantrópicas da cidade, nós encontramos na sua grande maioria pessoas da terceira idade. E esse fenômeno se dá pelo quê? Porque a maioria dos jovens já não estão mais interessados em causas sociais. Não querem mais saber de cuidar do idoso, da viúva, do órfão, né? Então nós temos vivido realmente esse inverno, e esse inverno tem se refletido nas novas gerações. Então, é de se esperar aí um futuro difícil no que diz respeito ao amor ao próximo, né? Então, eu estava compartilhando um texto que eu escrevi sobre o reino de Deus e o Natal, e eu queria continuar lendo ele aqui, depois nós vamos fazendo reflexões. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar ainda no chat do YouTube, que dá tempo de responder a sua pergunta, tá bom? Dá tempo de responder a sua pergunta. Eu vou colocar aí no chat uma pergunta para você. Como você vai celebrar o Natal? Como você vai celebrar o Natal no ano de 2025? Se você tiver liberdade, coloque aí no chat do YouTube como você vai celebrar o Natal no ano de 2025. Coloque aí no chat, eu queria ver com você como é que você vai celebrar o Natal. E eu vou seguir aqui, enquanto você vai colocando a sua resposta, vou seguir lendo aqui o texto que eu escrevi. O Natal é a prova de que Deus está próximo. Deus, quando quis se aproximar de nós, não enviou uma ideia, enviou uma pessoa. Não enviou um recado, um e-mail, um WhatsApp, um anjo. Ele enviou o seu próprio filho. Não ficou distante. Ele veio. Não esperou que subíssemos até os céus. Ele desceu até nós. O Evangelho proclama em Mateus 1:23 que o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus como um de nós, Deus em nós. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco no frio da noite, Deus conosco no silêncio da alma, Deus conosco nas dores da vida, Deus conosco no caminho de volta. É por isso que o Natal é muito mais do que uma festa, é um convite. É um convite para deixar o Rei nascer onde mais importa, no interior dos corações. Jesus disse em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo. A salvação está próxima. A graça está próxima. A porta está escancarada. A porta está aberta, meu irmão. E hoje, enquanto você me escuta, o mesmo Deus que se aproximou de Belém, pelo seu Espírito, se aproxima da sua vida. E a mesma luz que brilhou naquela noite pode iluminar o seu dia ou a sua escuridão agora. O Natal, o Natal, não é sobre simplesmente a sua família, não é sobre o que você tem ou deixou de ter. O Natal não é sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. O Natal é Deus encurtando distâncias. É Deus dizendo: eu vim, porque você sozinho jamais conseguiria chegar até mim. Eu vim porque você não conseguiria chegar até mim. E se você abrir o coração, se você responder com fé, como os pastores abriram naquela noite em Belém, como Maria abriu os braços, como José abriu a porta do estábulo, o Rei da Glória entrará. Porque está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Que neste Natal o reino não seja simplesmente anunciado, mas vivido. Que o Rei da Glória, o Rei Jesus, não seja simplesmente lembrado, mas recebido em sua casa, recebido em sua ceia, recebido em seus presentes, recebido em suas conversas, recebido em seu coração, recebido em sua devoção, recebido em sua adoração. E que a distância entre você e Deus talvez pareça grande, seja vencida pelo único que veio ao seu encontro. Jesus o Cristo, o Rei, o Deus que se fez menino, o Deus que se fez próximo, o Emanuel que está agora conosco. Glória eterna ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você vai celebrar o Natal, meu querido? A irmã Márcia diz aqui, eu vou celebrar com a minha família. Glória a Deus, que maravilhoso. Natal é tempo de nós estarmos com a nossa família. Natal é tempo de nós celebrarmos a vida. Mas o Natal também é tempo de nós celebrarmos a Jesus Cristo. Pensarmos que Ele nasceu, mas por que Ele nasceu? Pensar que Ele veio, mas por que Ele veio? Pensar que Ele chegou, mas será que nós nos achegamos a Ele? Deus se achegou a nós e agora Ele conclama a todos nós para nos achegarmos a Ele, ok? Então, meus irmãos, o Natal é Deus encurtando distância. Jesus veio encurtar a distância entre nós e Deus. Aquele abismo que existia por causa do pecado no Éden, aquela separação que colocava homem pecador e Deus santo em rivalidade, que colocava um de um lado e outro do outro, e erguia-se um muro, um véu de separação. Essa barreira, ela foi quebrada, ela foi rompida, ela foi rasgada pela chegada de Jesus. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Jesus veio religar homem e Deus. Jesus veio religar o Pai
e os seus filhos que tinham se perdido. Jesus Cristo é essa ponte, é esse elo entre você e Deus, é entre você e o Rei que não está distante, o Rei que veio estar entre nós para encurtar distâncias. Jesus veio para nos aproximar judeus de gentios, aproximar ricos de pobres e letrados de acadêmicos, veio para aproximar todas as etnias, idiomas, ele veio para nos aproximar, veio para aproximar as famílias, veio para aproximar os excluídos. Jesus veio para criar pontes e não muros. Cada vez que nós levantamos muros de separação, cada vez que nós colocamos cercas de divisão, nós estamos rejeitando o reino. Nós estamos declarando o que Jesus não declarou. Jesus não veio nos dividir entre A e B, entre esquerda e direita, entre aquele ou aquele outro. Jesus veio para que nós fôssemos um. Ele disse ao Pai: Pai, o meu desejo é que eles sejam um. O meu desejo é que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Jesus veio para encurtar distâncias. Jesus veio para criar pontes e não muros. Para aquele leproso que se achegou a ele e disse: olha, se você quiser, você pode me purificar. O leproso, ele vivia distante da sociedade, ele vivia distante da religião, ele não podia ser tocado e nem tocar ninguém. Jesus disse: eu quero me aproximar, quero te curar, quero te libertar, e tocou aquele leproso. Jesus não mandou que ele se afastasse, Jesus não o repeliu por causa da sua lepra, Jesus o tocou, e aquele que era leproso foi purificado. Jesus não repele você porque você está usando droga. Jesus não repele você porque você está preso pelo álcool. Jesus não repele você porque infelizmente você caiu nas tentações desse mundo. Mas Jesus se aproxima e toca a sua sujeira. E a sua sujeira não suja Jesus. Mas na verdade a santidade de Jesus purifica a sua sujeira, purifica o seu pecado, purifica a sua lepra. Jesus não se afastou de você e nem está se distanciando de você porque você pecou. Ele está indo até você para oferecer, para entrar no seu coração e para purificar a sua alma, para te perdoar e para te livrar desse fardo pesado. Aleluia. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa aí dessa árvore, para de me observar de longe, porque eu quero entrar na sua casa, eu quero pousar na sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, os fariseus começaram a criticá-lo. Quem é esse que come com os publicanos, que se aproxima dos pecadores? Mas no meio de um jantar, cheio de gente que a sociedade desprezava, Zaqueu se levantou e disse: olha, eu se defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais e dou metade do que eu tenho aos pobres. Aleluia. Porque ele foi amado por Jesus, porque Jesus se aproximou dele, ele se arrependeu, ele mudou de vida. E Jesus disse: agora entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. A religião de Jesus não é para alguns poucos, não é para aqueles que são elitizados, não são para aqueles que tiveram a sua vida orquestrada numa planilha de Excel e que nunca cometeram um equívoco. Jesus não veio chamar os sãos, mas veio chamar os doentes, veio chamar os pecadores para o arrependimento. Ele veio te chamar para que você esteja próximo a Ele. Ele não veio
para criar muros. A igreja cria muros, a política cria muros, os poderes humanos criam muros, mas Jesus veio derrubar os muros e veio se aproximar de nós. Louvado seja Deus. Jesus veio se achegar até você, que foi desprezado pela sociedade, que foi esquecido pela sua família, que está carregando um fardo pelos seus pecados. Jesus veio se aproximar de você para remover esse fardo, para te perdoar e para te levar ao arrependimento. Trouxeram uma mulher pega em adultério, levaram até Jesus com o fim de prová-lo. A religião, a lei de Moisés dizia que aquela mulher e aquele homem que estavam em adultério deveriam ser apedrejados. Convenientemente o homem não estava ali, mas aquela mulher sim foi exposta ao vitupério, à vergonha por causa dos seus atos pecaminosos. E aqueles homens carregados de justiça própria, carregados do desejo de verem a justiça própria se cumprir naquela mulher, disseram: Senhor, a lei manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? O que o Senhor diz? O que você diz daqueles que estão em pecado? Daqueles que cometeram erros? Daqueles que verdadeiramente se equivocaram? O que você quer para eles? Quer que eles sejam apedrejados? Quer que eles sejam punidos? Quer que eles sofram? Quer que eles queimem no fogo do inferno? Qual é o seu desejo? Você se considera mais justo? Você se considera mais justa do que aquele que errou? Assim eram aqueles homens, todos com as pedras nas mãos, se considerando mais justos do que aquela mulher. Até que Jesus levantou um espelho e mostrou que todos nós somos iguais. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Jesus levantou aquele espelho e disse: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo era mostrando um espelho aonde nós podemos nos ver. Nós podemos ver que o mundo está doente por causa daquilo que nós vemos no espelho. Que a sociedade é corrompida por aquilo que nós vemos no espelho, que há violência nesse mundo por aquilo que nós vemos no espelho, que há imoralidade nesse mundo por causa daquilo que nós vemos no espelho. E quando nós olhamos para o espelho e nós realmente entramos em estado de consciência, a única pedra que nós atacamos não é no outro, a única pedra que nós atacamos é em nós mesmos, declarando: somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E foi isso que aqueles homens fizeram, a começar dos mais velhos. Começaram a soltar as pedras e, acusados pela sua própria consciência, foram indo embora, um por um. Será que se você olhasse para sua consciência, será que se eu olhasse para minha consciência, nós teríamos força ainda para ficar o dia inteiro atacando pedra nos outros? Será que se revelasse um espelho na nossa alma e nós nos víssemos verdadeiramente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos secretos, nós teríamos tanta força para atacar pedra nos outros? Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que a lei seja sobre o outro, que a graça seja sobre nós. E é por isso que Jesus nos coloca diante de um espelho e fala: olhe para si. E quando você olha para si, você vai ter misericórdia do outro. Jesus olhou para aquela mulher e falou: olha, eu posso te condenar. Ele poderia condenar ela, porque ele nunca pecou. Ele olhava para dentro de si e se via como um cordeiro imaculado. Nunca houve dolo na boca de Jesus. Nunca teve uma atitude pecaminosa naquele que é o santo, 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 santo. Mas ele olhou para aquela mulher e disse: ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O amor de Jesus com certeza gerou naquela mulher o arrependimento, a oportunidade de uma nova vida. E é isso que Jesus veio trazer para você, meu irmão. A oportunidade de uma nova vida, de uma vida longe do pecado, longe das amarras deste mundo, longe daquilo que quer te levar para longe do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus não veio simplesmente anunciar um reino, ele veio implementar esse reino e ele veio dar
exemplo desse reino. Jesus veio para encurtar distâncias. Jesus veio para derrubar muros e criar pontes. Talvez você esteja se sentindo longe de Deus, ou talvez você esteja se sentindo longe da sua família, longe dos seus irmãos. Talvez você, por causa do orgulho, da justiça própria, talvez por situações que você mesmo causou ou que causaram com você, hoje você vive distante. Distante de gente que você ama, distante de gente que você tem saudade, distante de gente que você tem vontade de estar juntos, mas a dor, o orgulho, o ressentimento te afastou. Te afastou da igreja, te afastou de um pastor, te afastou da irmandade, te afastou talvez da sua própria família, te afastou de irmãos. Mas eu queria te dizer que Jesus também para nos trazer reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus, como eu disse, mas Ele também nos reconcilia conosco mesmo e nos reconcilia com os nossos irmãos. Nos reconcilia com a nossa família, nos reconcilia com o próximo. Em Cristo Jesus, há oportunidade de perdão. Os irmãos de José o traíram, o venderam como escravo, o privaram da sua juventude com o seu pai na sua terra, mas Deus preparou um momento de reconciliação. José pôde perdoar os seus irmãos, José pôde abraçar os seus irmãos, José pôde estar junto com os seus irmãos. Deus preparou a reconciliação entre Jacó e Esaú. Deus preparou a reconciliação entre Paulo e João Marcos. Deus prepara a reconciliação. E eu creio que você deve pedir para o Senhor que essa temporada do Natal, que essa temporada de dezembro possa ser um tempo de reconciliação entre as famílias, entre você e o Cristo, e entre você e a igreja do Senhor. Que o seu Natal seja um Natal de aproximação e não de distância. E se Deus tem te dado recursos, não crie um muro maior, mas sim uma mesa maior. Abra espaço para que na sua mesa possam comer aqueles que estão desprovidos, aqueles que estão necessitados, aqueles que hoje estão passando por uma situação difícil. Daquilo que Deus tem te dado, compartilhe. Seja generoso. Generoso com a igreja, sim, mas generoso com as causas humanitárias. Generoso com aqueles que nada têm. Generoso com as crianças que estão sem presente nesse Natal. Generoso com aqueles que realmente não têm nem um frango para celebrar com a sua família nesse período. Se Deus tem te dado, é para que você possa compartilhar. O pão que nós multiplicamos nunca vai faltar. Se há falta de pão, não é porque Deus não tem provido, é porque nós temos falhado miseravelmente em multiplicar, em compartilhar. Se nós compartilharmos do pão com ação de graças, sempre vai sobejar, porque o nosso Deus é um Deus de abundância e faz tudo com abundância. Bom, meus irmãos, te agradeço por você ter me escutado até agora. Espero que essa mensagem de alguma forma tenha falado contigo, que ela de forma poderosa possa ter alcançado o seu coração e que você possa viver verdadeiramente um Natal carregado da presença de Jesus Cristo, do Rei desse reino. Nós da Igreja Batista Filadélfia, Atos 29, teremos uma super apresentação de Natal nesse domingo, dia 14, às 9h30 da manhã. Se você quiser estar conosco, será um prazer recebê-los. Estamos aqui em São Caetano do Sul. Nós temos o nosso Instagram, @Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. Você também pode nos encontrar no Facebook e você também pode adentrar nas nossas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Temos o canal no YouTube também aqui, Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. Vem estar conosco, e se você não puder estar conosco,
vá neste domingo a uma igreja celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Beijo no seu coração, fiquem todos na paz do Senhor e até sexta-feira que vem, se Jesus assim nos permitir. Beijão, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda à 1 da tarde.